Bom, então nesse vídeo quero falar aqui sobre algumas opções de centroavantes para o Cruzeiro, de olho nessa próxima temporada, até porque não deu certo em trazer, por exemplo, o Lucas Alário, e a tendência é que o Larcamão jogue com dois centroavantes fixos, ou pelo menos o Cruzeiro queira ter dois jogadores para disputar essa posição, para não ter o mesmo risco que teve nesse ano, trazendo só o Gilberto para ser o grande camisa 9, e no final das contas a decepção foi gigante também, foi a altura, que eu vou trazer aqui algumas opções, algumas mais caras, mas que o Cruzeiro também certamente, tendo como uma das prioridades o ataque, não deve deixar, por exemplo, de contratar um jogador por conta de 10 milhões a mais, 5 milhões a menos, enfim, eu acho que tem algumas boas oportunidades no mercado que eu vou listar aqui nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Muito obrigado a todos por termos passado dessa meta, que era do ano passado, de 41 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês agora para esse próximo objetivo de 42 mil aqui embaixo, até o final desse mês de janeiro. Contei com a ajuda de vocês. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante. E amanhã, possivelmente aí na sexta-feira, voltando para o cenário original, esse último vídeo aqui dos três, que eu gravei aqui em Cuiabá. Amanhã já estou de volta no estúdio que vocês já estão mais acostumados. Bom, então vamos lá. Até vou deixar aqui esse post, do portal aqui que eu achei interessante, falando sobre dois centroavantes, o blog da Raposa, falando que se o Cruzeiro não conseguir trazer realmente o Alário, teria dois bons nomes. O primeiro eu até já comentei aqui ontem, que é em relação ao Ignacio Ramírez, centroavante uruguaio, que até já teve na pauta do Cruzeiro no início do ano passado e no início no final do Campeonato Brasileiro, que no caso ele foi especulado no Cruzeiro, no River Plate, no Palmeiras e em outros clubes do futebol argentino. Foi muito bem realmente nesse ano pelo Nacional, 22 gols em 43 jogos, já tinha jogado muito bem pelo Liverpool, 2019 a 2021, ele marcou mais de 60 gols nesse período e foi para o futebol francês. Não jogou bem no Saint-Étienne da França, foram apenas 6 partidas, mas voltou para o futebol uruguaio. Primeiro ano 2022, só 7 gols, mas nessa temporada conseguiu dar essa volta por cima. É aquela coisa, ele tinha contrato só até o dia 31 de junho desse ano e já poderia assinar um pré-contrato agora em janeiro, mas a tendência é que ele realmente vá para o News Old Boys lá do futebol argentino. Até trouxe um vídeo aqui ontem, falando quase 20 milhões de reais. Acho um valor bem alto, não porque eu acho ele um jogador ruim, mas por conta se realmente tiver certo isso, tem menos de 6 meses para terminar o seu contrato e pagar 20 milhões de reais, eu não acho tão sensato assim não, viu? Eu acho que poderia ter algumas outras opções mais baratas e eu acho que o Cruzeiro vai sim trazer mais um centroavante, porém podemos descartar, por exemplo, essa possibilidade do Ignacio Ramírez, chegar pelo menos para esse primeiro momento, quem sabe ano que vem, daqui a algumas temporadas, até porque é um jogador que sempre está na pauta do clube. Bom, então vamos falar aqui dessa outra opção, que é em relação ao centroavante Arezzo, que é um uruguaio também, atleta que eu achei muito interessante os números. Matias Arezzo, centroavante, 1,75 m, 21 anos de idade, que nesse ano agora pelo Peñarol foi muito bem realmente, 21 gols em 40 jogos disputados, jogador então que no caso está emprestado pelo Granada da Espanha. Ele que já começa na base do River Plate, não da Argentina, mas lá do futebol uruguaio, entre 2019 a 2021, foi muito bem nessa primeira passagem como profissional, não é à toa que ele já tinha mais de 35 gols pelo River Plate, e isso contava ali com 19 anos de idade, Então era um cara com potencial gigante, ainda é na minha opinião, e se mudou para o Granada da Espanha. Por lá ele ficou basicamente um ano, desse processo de adaptação, jogou muito pouco, só 17 jogos, marcou um gol e agora teve esse empréstimo ao Peñarol nesse ano com números realmente bem interessantes. Vale lembrar também que ele já jogou aqui, o Sul-Americano Sub-15 em 2017, que ele foi artilheiro do torneio com 5 gols em 4 jogos. Em 2019, pelo time Sub-17, 7 jogos, 5 gols. Eu não entendi porque que ele não foi convocado para outras competições, porque 21 anos ainda pode jogar, se não estiver enganado, as seleções de base, pelo menos uma das vagas. Mas enfim, o Matias Arezzo, muito bom jogador, até já foi convocado para a seleção principal, e o valor de mercado dele hoje, pelo menos por alguns sites que eu olhei aqui, seria próximo dessa casa dos 4 a 5 milhões de euros, Vamos colocar ali de 20 a 27 milhões de reais, que é um valor bem alto, não é um valor baixo. Não sei até que ponto o Cruzeiro vai investir um valor próximo disso. Não é longe da realidade, não é difícil. A grande questão é de prioridade. Vai trazer um centroavante mesmo ou vai trazer outra posição que o Cruzeiro enxerga como mais escassa? Mas, de qualquer forma, acho sim um bom jogador. Essa questão de trazer um outro atleta para ser um reserva, por exemplo, do Dineno, que vive uma boa fase e é mais jovem, eu acho que tem tudo para dar certo, É um atacante bem interessante, o Matias Arezzo. Vai depender muito, se ele vai querer continuar aqui no futebol brasileiro, se vai no futebol sul-americano, se vai querer voltar para a Espanha, se vai ser negociado com outro clube do futebol europeu, mas é uma opção bacana que eu acho que tem muito potencial.
Bom, outra aqui também em relação ao Luciano Rodrigues, centroavante uruguaio também, 20 anos, ele que está lá no Liverpool Montevideo. Ele teve algumas especulações, de acordo com alguns jornalistas lá do futebol uruguaio, de que foi oferecido ao Cruzeiro. Não teve mais nada do que isso, não teve mais atualizações do caso do Luciano Rodrigues, mas é o nome também que eu ficaria de olho, né? Ele tem aí 20 anos de idade, na temporada atual 9 gols pelo Liverpool Montevideo em 34 jogos. De primeira não é um número que encanta, mas vale lembrar que ele só tem 20 anos. Porém, recentemente, né, se eu não estiver enganado, foi em setembro ou outubro, na Copa do Mundo da categoria que o Uruguai foi campeão, o Luciano Rodrigues foi o artilheiro do torneio, né? Ele marcou 5 gols em 9 jogos. Além disso, ele deu 2 assistências na seleção uruguaia, que acabou sendo campeão, né? Então foi realmente boa passagem. No Sul-Americano desse ano também 5 jogos e 1 gol. Então é um jogador que tem chamado a atenção de alguns clubes. Pelo que eu vi aqui, ele tem um valor próximo também dos 15 milhões de reais, 12 a 15 milhões. Não acho também que seja um valor muito alto, até pode ser que o Liverpool peça um número maior do que isso. Mas eu acho um jogador interessante, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que você acha dessas opções até aqui, né, só do futebol uruguaio, mas tem um outro que eu nem ia gravar aqui, mas eu achei interessante em adicionar aqui no vídeo. Que é um atleta que pertence ao Atlético Paranaense, comprado nesse ano passado, né, em 2023, que é o Luciano Arriagada. Não sei falar exatamente a pronúncia dele. Ele que é um chileno de só 21 anos, que vinha tendo bons números muito mais pela seleção da Colômbia do que propriamente pelo Colo-Colo, né. Vou deixar aqui para vocês, ó, foi comprado por um valor superior aos 14, 15 milhões de reais, e o Luciano não foi muito bem nesse primeiro ano, né, pelo Atlético Paranaense, marcando apenas somando apenas 14 jogos e marcando apenas 1 gol. Realmente o Luciano não conseguiu ter um bom desempenho. Pela equipe do Colo-Colo no profissional também, 2022 só 2 jogos e 2021 13 partidas, 2 gols. 2020 ele até começa a jogar profissionalmente, naquela época com 17 para 18 anos, marcou 1 gol em 4 jogos. Ele foi bem pelos últimos sul-americanos e convocações para a seleção uruguaia, mas sinceramente eu achei um valor bem alto para um atleta que ainda não tinha demonstrado todo aquele desempenho. É óbvio, a relação entre Atlético Paranaense e Cruzeiro não estão as melhores, mas de qualquer forma eu acho que pode ser sim uma boa opção, viu? Sinceramente, se você for analisar os números que ele já teve pela base, e no caso é um jogador que não teve muita sequência até aqui em relação a oportunidades, para ser um reserva imediato do Cruzeiro, por que não? Acho que poderia ser um complemento, seja por empréstimo, seja um valor em definitivo, né? Até porque não vive uma fase de mercado tão boa quando chegou ao Atlético Paranaense. Pode deixar então a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha? Tem outras opções também, tem o Josef Martinez, que eu até trouxe lá no Twitter, depois eu posso falar aqui para vocês no vídeo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, concorda, discorda, o que acha desses nomes, estou curioso para saber. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima.